Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar sobre meditação, o poder do autocontrole emocional, da respiração, da capacidade de desligar a mente e não pensar em nada, se é que isso é possível, se é que isso é meditação. Confesso, sou um leigo quando a gente trata de meditação. Lembrando também, você, caro ouvinte, pode participar desse papo. É só mandar e-mail para bemestar@cbn.com.br, deixar seus comentários no Instagram da CBN, @CBNOficial, ou no meu Instagram, @MárcioAtala. E se a gente vai, aqui no Bem-Estar em Movimento, tratar de um assunto tão importante quanto a meditação, num momento em que se fala tanto de saúde da mente, em controle do estresse, eu precisava de um convidado que é especialista no assunto. E eu tenho o prazer de apresentar o Marcelo Nicolodi, praticante de meditação há 20 anos, e aí ele vai me corrigir porque provavelmente eu vou falar errado, e aluno do Lama Padma Santen, budismo tibetano. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. E eu quero começar perguntando já, para uma pessoa como eu, que está nos ouvindo aqui, que nunca meditou, é possível começar? Qual o primeiro passo? Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, Atala. Boa tarde, os ouvintes. Obrigado pelo convite. Então, obrigado também pelo especialista. Quando a gente fala em meditação, a gente sempre se sente meio iniciante, sabe? Porque esse processo, assim, de treinamento e mergulhar na própria mente é algo tão vasto e pode, levar a resultados tão amplos que a gente sempre se sente meio iniciante, sabe? Mas a gente vai ganhando um pouco de experiência, né? Então, a meditação é possível, sim, para qualquer pessoa. Ela não exige nenhum nível intelectual elevado ou algum nível, vamos pensar assim, de qualidades especiais. A pessoa precisa encontrar, pequenas pausas no seu cotidiano para começar a parar um pouquinho, né? Ela precisa de instruções, é claro, o que fazer, quando a gente para. Então, esse parar, ele pode vir, sim, em pequenas pílulas, conta-gotas aos poucos, e com o tempo você pode ir aumentando, os períodos em que você para. Porque a gente está nesse processo, muito acelerado, de corpo, de energia e de mente. E a meditação vai nos ajudar a pacificar, aquietar o corpo, a energia através da respiração e o fluxo de pensamentos. É possível. Muito interessante essas suas colocações, porque quando, pelo menos eu, ouço muito, quando a gente fala em meditação, uma das coisas que vem é como que eu vou desligar a mente? É possível eu desligar a mente, eu não pensar em nada? Meditar significa não pensar em nada? Porque eu imagino, no meio da demanda, em grandes cidades, principalmente nas capitais, onde você tem 1000 tarefas, onde você está preocupado com os problemas pessoais, com os problemas profissionais, enfim, você realmente precisa desligar a mente? Como que funciona a meditação em relação a não pensar em nada? Essa é uma ideia que se tem sobre a meditação, muito comum, mas que não é bem assim. Na verdade, no processo meditativo, a gente vai usar a nossa própria mente como aliada. A gente não vai lutar contra a mente, tentando evitar os pensamentos ou forçá-los a pararem, porque isso não funciona. Se você tentar suprimir os pensamentos, eles vêm com mais força ainda. Então, tem uma comparação, que se usa tradicionalmente no budismo, especialmente, que a mente é como um cavalo selvagem. Então, um cavalo selvagem, para ser domado, ele precisa, não pode ficar muito solto, frouxo demais, mas também não pode receber muita violência. Então, é um processo assim de solta um pouco e puxa um pouco, solta um pouco e puxa um pouco. Então, os pensamentos eles vão passando pela mente ao longo de uma sessão de meditação, mas a gente vai aprendendo a não se fixar a eles. Eles vêm. A mente é como um chafariz, assim, as ideias vêm vindo, as lembranças e assim por diante passam como nuvens no céu.
a gente vai aprendendo a ficar tranquilos, mesmo quando os pensamentos passam. A gente não vai se agarrar a cada pensamento que passa e seguir com ele. Esse é o ponto, é o X da questão. A mente não fica parada, mas a gente aprende a não seguir os impulsos que brotam. E aí a gente vai falar disso, né? Porque eu quero fazer um paralelo com o treinamento físico, com a alimentação, mas a gente chega lá. Eu quero continuar nesse campo aí das informações populares de meditação. Uma delas era essa, né? De que o ideal seria desligar a mente e tal. E uma outra crença que tem, e que meio que me afastou um pouco da meditação, foi que existe uma posição correta, aquela posição de lótus, né? Que você realmente tem que ficar naquela posição para meditar. Eu, que tenho muitas e muitas e muitas cirurgias na minha vida no joelho, eu não consigo ficar nessa posição. Quer dizer, existe uma posição ideal para você ficar ou é uma posição confortável num lugar confortável? Sim, esse é outro mito, né? Então, aquela posição de lótus, né, com as pernas travadas, né, cruzadas completamente, ela é uma postura tradicional. Então, imagine os iogues indianos de 2.000 anos atrás, eles só faziam isso. Eles se dedicavam integralmente a isso. Então, o corpo deles estava completamente preparado para esse tipo de posição. Mas isso não é o ponto. A gente pode sentar numa cadeira, num sofá, até a posição deitada também é possível, em pé, caminhando. Então, a meditação pode ocorrer de múltiplas formas e todas elas são válidas. E, então, por exemplo, uma pessoa que tem problema no joelho pode muito bem sentar numa cadeira. O único ponto assim que é interessante é a coluna mais ou menos alinhada, assim, ereta. Não precisa ser uma coisa forçada, né? Uma postura militar, ela é relaxada a postura, mas isso é uma questão até do próprio sistema nervoso. Quando você alinha a tua coluna, né, e alinha a cabeça, então isso gera uma tensão maior. Então você fica mais presente, mais atento. Mas quanto às pernas, tem muitas possibilidades aí. Não é necessário. E aí você falou, você tocou numa expressão, né? É ficar presente. E hoje está muito na moda a questão do você viver plenamente aquilo que você está fazendo. Você está conectado com aquilo que você está fazendo. Essa é uma vantagem que a meditação nos traz. A gente consegue levar a prática da meditação para outras áreas da vida. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que estar presente naquele momento, quando eu estou fazendo a meditação, e depois, no meu dia a dia, quando eu estou fazendo determinada tarefa, eu consigo me concentrar e estar ali, e não fazendo aquela tarefa, e já começando a fazer uma outra, e pensando numa outra coisa seguinte, porque aí você nem usufrui exatamente, ou nem executa bem aquilo que você teria que estar fazendo naquele momento. Como que a gente trabalha esse estar presente no momento completamente, vivendo aquele momento? Não, com certeza. Esse é um dos benefícios assim quase que imediatos de quem começa a praticar, que é perceber que consegue fazer as coisas no dia a dia com mais atenção, com mais presença, com mais relaxamento também, com menos ansiedade, menos agitação. Hoje em dia tem muitas empresas, né, até propondo programas de meditação para os funcionários, e elas percebem que há ganhos até de produtividade. As pessoas que meditam são mais focadas. As pessoas mais focadas, elas erram menos, né? Elas cometem menos enganos, elas se acidentam menos também, né? Por exemplo, isso é uma coisa antiga, já no Japão, na China, antes, por exemplo, do horário de trabalho, tem muitas empresas que praticam lá Tai Chi Chuan, né? Aquela sequência de movimentos, né? Que faz com que as pessoas tomem consciência corporal, né? Então, a meditação ela vai ter esses benefícios, sim, e aquilo vai acontecendo pelo treino. Por exemplo, você começa a treinar a meditação, é como se o mundo invadisse tua meditação, os pensamentos, a pressa, o pensamento futuro e assim por diante. Com o tempo, a meditação invade a vida cotidiana. E a pessoa ela vai se percebendo mais, ela percebe os gestos, percebe o que está falando,
ela diminui a responsividade diante das provocações da vida. Então, ela não é tão reativa. Ela pensa mais antes de reagir, o que é algo bem importante, né? Então, vai surgindo uma presença, assim, a cada momento. É muito, muito interessante, e eu acabei fazendo um paralelo com pessoas ansiosas, né? Pessoas ansiosas, elas tendem a se preocupar mais, a estar com a cabeça mais cheia, vivendo problemas que muitas vezes nem vão acontecer, né? Mas elas já vão antecipando tudo. Pode ter um lado positivo, porque ela já antecipa algumas situações ali, mas via de regra acaba trazendo bastante complicação para a vida. Você acaba perdendo um pouco o sono, você é uma pessoa muito preocupada, com dificuldade de concentração. A meditação, ela tem esse poder de reduzir a ansiedade. Quais são os outros benefícios que a meditação traz para a nossa vida, Marcelo? A ansiedade hoje é algo epidêmico, né? Para não dizer pandêmico, né? Ansiedade, déficit de atenção, né? Fobias variadas, né? Então, nos grupos de meditação, a gente acolhe pessoas constantemente que vêm com essas demandas. Então, é possível, com certeza é possível ajudar o processo de redução de ansiedade e estresse. Por exemplo, hoje em dia está super famoso o movimento Mindfulness, né? De atenção plena, que surgiu justamente em hospitais, né? Para ajudar pacientes que estão passando por tratamentos difíceis a atravessarem de uma forma melhor o tratamento. Então, isso está se tornando algo bastante assim, né? Popular, esse movimento, que é muito bom. Ajuda bastante as pessoas justamente nesse tipo de demandas. Então, a ansiedade pode diminuir, os medos, a preocupação demasiada com o futuro, a necessidade de controle constante sobre tudo. Então, a meditação vai te relaxando. Como eu comentei, essas 3 dimensões, corpo, energia e mente, vão pacificando, aquietando e, na verdade, tudo melhora, né? O funcionamento físico, o desempenho nas mais variadas áreas da vida. Os benefícios são gerais, assim. Eu acho que tem poucas contraindicações. O que pode acontecer é a pessoa gostar tanto que começar a querer até a viciar um pouco naquilo, sabe? Poder, sabe, é uma fuga também. Tem pessoas que às vezes usam a meditação como uma fuga um pouco da vida cotidiana, porque vai surgindo um bem-estar com o tempo. Isso pode acontecer. Tá. Você usou uma expressão que eu gostei muito, que é o enfrentamento das emoções, né? Hoje, a gente sabe que as pessoas mais coléricas, mais reativas, você tocou nesse ponto, as pessoas que não praticam o perdão, o auto-perdão, as pessoas que não têm propósito, quer dizer, as pessoas que têm um enfrentamento um pouco mais difícil com as emoções, e as emoções vão aparecer na vida das pessoas, é assim, né? E essas pessoas que têm um enfrentamento positivo, elas acabam tendo menos chance de desenvolver doenças como câncer, como doenças cardíacas, a expectativa de vida aumenta. Você também fez um comentário em relação ao Japão, à China, comentando que eles têm uma prática do Tai Chi Chuan um pouco mais disseminada entre a população. Eu também tive na Coreia do Sul e pude presenciar isso nos parques públicos, né? Então você acredita de fato que a meditação pode ser uma ferramenta importante nesse enfrentamento das emoções e isso ser uma porta de entrada no ciclo de estilo de vida, melhorando o enfrentamento das emoções, diminuindo doença, te dando mais condições até para ter uma alimentação melhor, mais disposição para fazer atividade física, por exemplo? Com certeza. A meditação pode ser uma porta de entrada para um círculo virtuoso, em que a pessoa realmente, quem medita, consegue melhorar outras áreas da vida também. Então, isso com certeza, quando você não é tão reativo emocionalmente, você sofre menos. O teu corpo todo sofre menos, porque ele lança menos substâncias, né, e uma química, né, na corrente sanguínea aí que dificulta, né, assim, o bem-estar. Então, a prática meditativa, um dos focos é trabalhar as emoções. Sim. Então, raiva, medo, desejo, apego, ciúme, inveja,
preguiça. A gente tem várias reações emocionais que podem ser trabalhadas, assim, através da meditação, e a energia vai ficando mais constante, sabe? A pessoa está mais tranquila e pronta para lidar com as coisas de uma forma mais calma, assim. Esse é um benefício bem importante. E países que cultivam isso, às vezes, né, colhem resultados interessantes já, né? Com certeza. Eu posso concluir com essa sua fala que a meditação nos traz uma certa inteligência emocional? Com certeza. Tem até cursos assim que trabalham com esse cultivando o equilíbrio emocional, por exemplo. E a inteligência emocional é um best-seller, né? Aquele livro do Daniel Goleman dos anos 90, assim, muito bom, inclusive. Ele que introduziu essa expressão na época, né? E não tem dúvida que a pessoa desenvolve, sim, através da meditação, uma capacidade de olhar para si. Porque a meditação gera um observador interno que se vê. Em geral, as pessoas estão lidando só com os estímulos externos, estão reagindo automaticamente diante de tudo que surge. Quando você desenvolve esse observador que olha para o próprio corpo, para a energia, para a mente, a pessoa ela volta para o mundo e esse observador vai junto. Então você, com certeza, reage melhor diante da maioria das situações da vida, né? Mas também não quer dizer que você fique apático. Então, uma pessoa que medita fica uma pessoa parada, com cara de vegetal, né, e não consegue reagir quando necessário. Bem pelo contrário, por exemplo, numa emergência em que você precisa de alguém que vá tomar atitudes super extremas, quanto mais focada e tranquila a pessoa, melhor. Fogo no cinema. Alguém tem que ter a lucidez de parar e ver, vou abrir a porta para os outros passarem. Senão, um atropelando o outro, passando por cima, né? Então, tudo na vida, né, essa tranquilidade vai ajudar. Marcelo, a gente estava falando sobre meditação, sobre inteligência emocional, e aí agora, antes de saber um pouquinho mais aí da sua transformação, quem medita tem mais chance de ser feliz? Essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, Dalai Lama, né, que é uma figura super conhecida do budismo, ele sempre diz: todos os seres, sem exceção, têm o direito natural de ser felizes. Então, a felicidade é uma busca, né, dos seres. E a meditação, com certeza, através da pacificação, né, da mente, das emoções, do corpo, ela vai trazendo uma sensação de bem-estar maior, que se traduz em felicidade, sim. Talvez não seja aquela felicidade histérica, exagerada, né? Que às vezes a gente acha que felicidade são aqueles momentos exageradamente felizes. Mas vai surgindo um certo equilíbrio, num ponto de bem-estar, em que a pessoa está bem, ela está tranquila. Então, por exemplo, quem vê o Dalai Lama, né, para lá e para cá, está sempre sorrindo, né? Sempre tranquilo, mesmo enfrentando questões difíceis, né? Complicadas, a pessoa vai gerando. Isso não é só no budismo, né? Estou falando de um exemplo, mas todas as tradições religiosas ou não que praticam a meditação, a gente vê que as pessoas têm um grau, sim, de bem-estar diário, né? Mais estável, sim. A felicidade vai predominando. Bacana, muito bacana. E quero saber da sua história, quer dizer, engenheiro eletrônico, agora especialista em meditação. Como que aconteceu isso na sua vida? Essa transformação, o que mudou na sua vida? Primeiro eu quero saber um pouco dessa sua rotina pré-meditação e como que mudou, o que interferiu na sua vida. Sim. Então, eu tinha uma carreira, né, de engenheiro. Trabalhei lá no 2001, lá 2006, mais ou menos, na Volkswagen, como engenheiro, né? Trabalhei em várias áreas. E aquilo é um ritmo bastante pesado de trabalho, né? As empresas multinacionais, em geral, têm uma rotina bastante intensa. Não só elas, né? Mas elas são bem intensas. E aí eu conheci esse mestre, né, budista, Lama Padma Santen, que é um brasileiro, também um professor de física, né, da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal. E o Lama Santen, ele teve também um movimento assim, ele começou como professor e decidiu se dedicar integralmente assim, né, à meditação e à prática da meditação.
e ele acabou se tornando, né, um lama, que é um título de sabedoria no budismo tibetano. Quando eu o conheci, aquilo, né, realmente me pareceu tudo muito lógico, fazia muito sentido tudo que ele trazia. E aí comecei a seguir, né, assim, a orientação dele. E com o tempo, aquilo fez tanto sentido que eu decidi assim dedicar mais tempo a isso. Aí eu fiz uma guinada realmente de carreira, assim, né? Então larguei aquele movimento, né, estava no corpo executivo na Volkswagen, em São Bernardo do Campo, e fui morar numa comunidade budista, né, próximo ao Lama Padma Santen, para aprender mais, né, para acelerar esse processo. Aí a gente também faz retiros de meditação, né, então fica mais tempo isolados, praticando horas assim por dia, para acelerar esse processo de treinamento, que não é algo que todo mundo vai fazer, mas algumas pessoas resolvem, né, ter esse nível de dedicação e dão um jeitinho, né, vão se organizando para poder fazer aquilo. Então foi mais ou menos esse movimento. Isso foi lá por 2006, né, que eu fiz esse movimento de troca, assim, né, de direção. E de lá para cá a gente vem seguindo. O caminho meditativo é muito longo, assim, como eu comentei, não tem... É até difícil imaginar que haja um fim para isso, né? A mente, ela se expande de uma forma infinita. E com isso, a gente tem aí quem quer se dedicar a isso tem muitas possibilidades. É uma aventura, assim, né, de descobrir a própria mente. O meditar, eu imagino que seja como comer melhor, que seja como sair do sedentarismo e praticar atividade física. É um processo, né? Então, se você tenta inicialmente uma atividade física muito intensa, muito longa, provavelmente o seu corpo não está preparado e você dificilmente dá regularidade. Os benefícios da atividade física você colhe com a regularidade. Com a alimentação é igual, né? Essas pequenas mudanças, você se alimentando melhor a cada dia, tendo uma regularidade melhor na alimentação, você vai colher esses benefícios. Normalmente, quem parte para uma dieta radical abandona e não colhe esses benefícios da boa alimentação. Na meditação é igual, você deveria começar com tempos menores, práticas mais fáceis e depois ir evoluindo. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que uma tática boa, uma técnica boa para começar a meditar é quando você fecha o olho e tal, você ficar concentrado, por exemplo, nos sons, né? Os sons que estão ao seu redor, que isso vai te acalmando, você vai tendo uma atenção maior nos sons e isso tende a facilitar. Como que funciona esse processo de criação de hábito na meditação? Sim, aqui a gente vai ter duas visões bem opostas. Em geral, as pessoas seguem um caminho gradual mesmo, em que a gente começa bem pouquinho e vai gerando uma alegria de fazer aquele pouquinho. Então, é uma estratégia, que é a que 90% das pessoas acabam utilizando. Agora, tem alguns movimentos e professores que preferem aquela imersão imediata, ou seja, aquela coisa, né, joga a pessoa no mar e nada, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem alguns retiros assim que se tornaram famosos também no Brasil de 10 dias, em que a pessoa nunca, às vezes, praticou e vai para um retiro para praticar 8 a 9 horas por dia por 10 dias, completamente isolado, sem celular, sem nada, né? Então, tem pessoas que avançam muito com isso, mas algumas geram um pouco de aversão por ser um processo difícil, né? Assim, isso acontece. Então, em geral, a estratégia mais garantida é ir aumentando aos poucos. Não que também não tenha pessoas que se beneficiem desse outro formato. Claro. Né? Agora, eu acho que um fator importante aqui é a pessoa definir um horário, sabe, ao longo do dia em que ela vai dar aquela paradinha. Porque quando você não agenda as coisas, não, assim que der um tempo eu vou fazer, eu vou parar, esquece, né? Então, assim, é melhor a pessoa dizer, não, então eu vou acordar, sei lá, 6h30, vou no banheiro, vou lavar o rosto, etc., e vou sentar 5 minutos. Mas tem um horário marcado. É mais fácil do que dizer assim, quando der uma brecha, eu vou meditar. Né? Colocar na agenda sempre funciona, viu? E ajuda. A gente tem um último quadro aqui no programa. 3 dicas para levar para casa.
Marcelo, esse nosso papo foi inspirador. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão falando, poxa, peguei muita dica aqui, quero começar a meditar. Mas eu queria que você desse 3 dicas matadoras para quem fala, pô, gostei desse papo, eu acho que isso vai ajudar muito na minha saúde emocional, na minha saúde física. Quais são as 3 dicas que você entrega para os nossos ouvintes? Bom, acho que a primeira coisa é procurar algum grupo, algum professor, professora que ofereça, né, instruções básicas de meditação. Isso tem aí pela internet de graça, tem aplicativos, tem muito material, assim. Eu não vou indicar específicos para não ser tendencioso, né? Mas, assim, a primeira coisa é buscar uma orientação básica. Acho que seria o primeiro ponto. Segunda dica, não ter pressa. Como a gente já conversou, os resultados não vêm assim milagrosamente do dia para a noite. Então, ter paciência, né? Paciência e perseverança. Se não tiver isso, é difícil obter os resultados da meditação, né? E terceiro, ser um amigo da própria mente quando for aprender ou treinar a meditação, não gerar qualquer nível de tensão com as emoções, os pensamentos, não se julgar, não se culpar. Apenas praticar com tranquilidade, sem culpa, sem peso, sabe? A meditação vem para te ajudar e não para mostrar ainda mais as tuas dificuldades e problemas. Então, acho que se seguir essas 3 dicas já dá para começar assim, o movimento. Né? Excelente, esse papo foi muito inspirador. Eu me comprometo aqui a começar a meditar. Vou colocar na agenda. Estava aqui pensando enquanto você estava falando qual o horário que eu vou colocar na agenda. Então eu vou colocar assim que eu acordo, porque aí não tem desculpa, né, do que o dia te consumiu. Então eu vou começar de manhã. Me comprometo aqui nos próximos 90 dias, começar com um pouquinho de manhã, todos os dias, e ver como evolui e ver quais os benefícios eu vou colher. Com certeza vão ser muitos, como você falou aqui. Marcelo, quero agradecer muito, muito pela sua participação. Espero que os nossos ouvintes tenham absorvido essas dicas, porque eu tenho certeza que podem ajudar muito na saúde deles. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a você pelo convite. Um bom dia a todos, aí que todos possam, sim, sofrer menos, né? A meditação ajuda a gente a ficar melhor, assim. Todos possam entrar nesse caminho. Que bom, que bom. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui, em paz, respirando, e tenho certeza que você deve ter gostado desse nosso bate-papo, e você já pode compartilhar com seus amigos, pode baixar agora mesmo e ouvir o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves e do Juliano Fonseca. Abraços e bom fim de semana a todos. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.